Abrimos essa edição com informação exclusiva. É questão de horas, e não muitas, para que o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, enfrente o momento mais difícil da gestão dele até aqui. O primeiro passo de um processo de impeachment na Assembleia Legislativa. A informação, a apuração exclusiva é do nosso analista, o Fernando Molica. Molica, boa noite. Traga os detalhes para a gente. Boa noite, Mona. Boa noite a todos. Pois é, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, André Siciliano, decidiu acatar nesta semana, talvez até amanhã mesmo, um dos 11 pedidos de impeachment que foram formulados, que foram apresentados na Assembleia Legislativa por vários opositores do governador Wilson Witzel. Ele pode escolher um desses pedidos, ou então, a pensar, juntar todos esses pedidos para que seja iniciado esse processo. Então, quais são os passos relacionados a isso? Primeiro, ele cria uma comissão formada por integrantes de todos os partidos representados na Assembleia Legislativa, a LERJ. Não são poucos partidos, são 29 partidos que têm representantes na Assembleia Legislativa. E essa comissão, ela dá início ao processo, começa a investigação e vai ouvir, então, o governador Wilson Witzel. Ele, então, será ouvido por essa comissão. Para a gente lembrar, o governador Wilson Witzel, ele foi alvo de uma operação recente autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça. Ele é suspeito de cometer irregularidades na compra de materiais e serviços relacionados aí ao combate à epidemia do coronavírus e também teve suas contas recusadas pelo Tribunal de Contas do Estado, as contas relativas a 2019. E apenas uma explicação também é importante ressaltar. Essa decisão do presidente da Assembleia Legislativa estava prevista para ocorrer no fim do mês. Mas nos últimos dias houve aí uma série de informações, deputados estaduais foram informados de que o governador Wilson Witzel estaria preparando dossiês contra eles, isto para pressioná-los. Então, esses deputados foram, então, ao André Siciliano, relataram essa situação e aí foi a vez deles fazer pressão. Então, eles fizeram a pressão para que esse processo começasse imediatamente. Então, isso, repito, esta semana, talvez até amanhã, será iniciado esse processo de impeachment do governador Wilson Witzel, que tem uma base muito frágil na Assembleia Legislativa. O partido dele, o PSC, tem apenas 4 deputados estaduais, a Assembleia tem 70 deputados estaduais. Ele vinha já num relacionamento muito difícil com a Assembleia Legislativa. No fim do mês passado, como eu disse, ele foi alvo de uma operação da Polícia Federal. A base dele foi se esfarelando na Assembleia. Hoje ele sequer tem um líder do governo entre os deputados estaduais, não tem nem líder, nem vice-líder, então é uma situação muito delicada. Mas, enfim, para retomar o fio da meada. Então, essa comissão, formada por representantes de todos os partidos, vai ouvir o próprio governador e vai formular um relatório, vai apresentar um relatório. Este relatório será submetido ao plenário da Assembleia Legislativa do Rio. Basta uma maioria simples, de metade mais um. Basta que 36 dos 70 deputados aprovem esse relatório para que sim o processo ganhe a sua parte final. A partir desse momento, se esse relatório vier a ser aprovado, não há nada decidido até agora, não há nada decidido quanto a isso, o relatório nem foi redigido, então o governador é afastado e é criada uma nova comissão. Essa comissão terá o papel de fazer aquilo que na esfera federal foi feito pelo Senado, por exemplo, no caso da então presidente Dilma Rousseff. É uma comissão formada por 5 deputados estaduais e por 5 desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. 5 desembargadores sorteados. E essa comissão será presidida pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Então, uma outra comissão de 11 integrantes, o presidente do Tribunal de Justiça, 5 deputados estaduais e 5 desembargadores. Então, caberá a essa comissão julgar o governador Wilson Witzel. Essa comissão, então, terá o direito, o dever e o direito de definir se o Wilson Witzel sofrerá ou não o processo de impeachment. Mona, Sim. Caio.
Molica e Caio, já dizemos o que nós temos que dizer, né? Aqui na CNN, todas as vozes são ouvidas sempre. O bom jornalismo é praticado na íntegra. Então, eu reitero aqui, ao vivo, agora, o que os nossos produtores já estão tentando há algum tempo. Nossos microfones estão abertos para a gente conversar ao vivo. É sempre ao vivo, a conversa real, com o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, se assim ele quiser. Feita essa ressalva, Caio, a gente tem que olhar para a composição política ali da Assembleia para a gente continuar nesse papo, né? É importante fazer esse olhar mais atento. Isso aí, Manalisa, boa noite, Molica, parabéns, Molica, pela informação. Muito importante a gente dar uma olhada nesse mapeamento político da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro para entender o mau momento ali, a dificuldade política do governador Wilson Witzel. Está ali, ó, 5 dos 70, né? O Molica estava explicando muito bem ali esse mapeamento, mas agora a gente consegue visualizar nesse destaque aí que a nossa equipe produziu. São 5 governistas apenas, 5 governistas, 26 deputados estaduais de oposição e 39 neutros ou indefinidos. E aí eu já quero voltar para o Molica para entender esses 39 neutros ou indefinidos que aparentemente, por essa matemática política que a gente mostra aqui no Expresso CNN, com essa informação exclusiva que você nos traz, Molica, eles que vão decidir o jogo, esses 39, e mais do que isso, quem são esses 39? O que tem aí nessa massa? Olha, primeiro tem essa característica na Assembleia Legislativa do Rio, que é essa extrema pulverização, uma pulverização talvez só comparável com a existente na Câmara dos Deputados. Então, são 70 deputados estaduais e 29 partidos. Hoje pela manhã eram 27 partidos representados, mas tem 2 deputados mudando de partido, então isso vai para 29. É muita gente. Basicamente, cada bancada dá uma média por bancada de 2, um pouquinho deputados por bancada, por partido. Então, é uma pulverização muito grande. Então, isso, ao mesmo tempo, dificulta a negociação, porque você tem que negociar individualmente, não dá para negociar com partidos, com blocos de partidos, tem que ser individualmente, cada um praticamente um por um. E isso atrapalha a situação. Neste momento, no início, atrapalharia as pessoas que defendem o impeachment, porque você teria que conseguir esse apoio. Agora, a situação é mais complicada para o governador Wilson Witzel. Ele veio, como eu disse antes, a base dele foi sendo diminuída nos últimos tempos, ele já tinha uma relação difícil. Vamos lembrar, essa foi a primeira eleição que ele disputou, ele não é um político de formação, ele era juiz federal, que pediu demissão do cargo de juiz no início de 2018, para tentar o governo do estado do Rio de Janeiro. Então, muitos deputados se queixam que ele trouxe ali aquela postura de juiz, que seria autoritário, de pouca conversa com os deputados. Mas ele vinha conseguindo manter essa relação. Havia aquelas polêmicas desde antes do início do mandato, aquela história do combate à violência, aquela afirmação de que ele mandaria a polícia dar tiro na cabecinha de bandidos que estivessem armados de fuzil, e houve efetivamente um aumento muito grande nas mortes causadas em ações policiais. Isso é uma marca do governo, então a oposição, principalmente a esquerda, já marcou posição muito forte em relação a ele, mas ao longo do tempo houve uma situação ruim, principalmente causada pelo então secretário de Desenvolvimento Econômico, Lucas Tristão, que é muito ligado ao governador Wilson Witzel. Eles já foram sócios no escritório de advocacia, o Lucas também já foi aluno do Wilson Witzel na Faculdade de Direito, então já havia uma tensão. E nos últimos tempos, com essas denúncias, isso complicou a vida dele. Os deputados foram se afastando do governo, ele foi perdendo essa base de apoio, ele fez alguns movimentos desesperados, trocou 6 secretários, ainda não conseguiu preencher todas essas vagas. Nas últimas semanas, principalmente uns 10, 15 dias para cá, ele procurou deputados, ofereceu secretarias, tentou compor uma base do governo, mas ele não vem conseguindo isso. E para piorar a situação dele, desde o fim do ano passado, houve essa briga com o presidente Jair Bolsonaro. O presidente acusou o Witzel de ter influenciado nas investigações do caso Marielle Franco, o caso da vereadora assassinada, de forma a tentar comprometer
o próprio Bolsonaro ou filhos do presidente Jair Bolsonaro. Então, no ano passado, já houve esse problema, essa situação foi se arrastando e foi piorando nos últimos tempos. E aí, o próprio partido do presidente Jair Bolsonaro, que tem a maior bancada na Assembleia Legislativa, também rachou. Bolsonaro saiu do partido, ele não está mais no PSL, Mônica. então o partido rachou. Então essa base foi toda sendo diluída com o tempo, que ficou muito difícil para o Wilson Witzel. Isso que eu ia te perguntar, o que em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro acenou ao Congresso, aparentemente até agora numa estratégia bem sucedida com o Centrão, montando ali uma base parlamentar de mais ou menos 250 deputados que estão ajudando o Palácio do Planalto até agora, evidentemente, a segurar esses quase 40 pedidos de impeachment que tem na mesa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O que o Bolsonaro fez que o Wilson Witzel não conseguiu fazer para se segurar ou para pelo menos evitar essa abertura iminente aí do impeachment contra ele? É bom a gente lembrar, pegando a história recente do Rio de Janeiro, a política fluminense, talvez citando aqui, chutando de cabeça, nos últimos 20 anos, foi dominada por um grupo político, o grupo político do então PMDB, hoje MDB. O grupo que teve Sérgio Cabral, o Jorge Pisciani, toda a família Pisciani, Paulo Melo. Havia um núcleo muito forte de poder. O próprio Garotinho chegou a ser do PMDB, o Eduardo Paes, que foi eleito prefeito do Rio de Janeiro e reeleito prefeito do Rio de Janeiro pelo PMDB. Então havia uma coesão muito grande em torno do PMDB aqui no Rio de Janeiro. Era toda a política do Rio de Janeiro passava pelo PMDB. Sim. E esse domínio acabou sendo afetado pelos sucessivos escândalos e sucessivas prisões. Praticamente, essas principais lideranças estão presas. Sérgio Cabral está preso, Jorge Pisciani cumpre prisão domiciliar, o Paulo Melo, que foi presidente da Assembleia Legislativa, também está preso. Então, com o desmantelamento desse grupo político, que dava toda a diretriz aqui do Rio de Janeiro, da política do Rio de Janeiro, o Pezão foi preso, o governador também ele foi preso. Então, isso gerou uma meio terra de ninguém. Ficou um certo vácuo político, ficou ali, as principais lideranças foram presas ou foram desmobilizadas. O próprio Eduardo Paes, ele perdeu a eleição, né? Ele não tem nenhum, ele não foi denunciado, já foi denunciado há pouco tempo, mas enfim, não foi condenado, enfim, não há nenhum problema maior com o Eduardo Paes, mas as principais lideranças desse grupo, e o Eduardo Paes nem fazia parte desse grupo principal de comando, em torno do Jorge Pisciani e do Sérgio Cabral, as pessoas foram presas. Aí gerou um vácuo na política do Rio de Janeiro. E isso se refletiu na eleição, principalmente na eleição de 2018. O Witzel era um azarão, sim, ninguém conhecia o Wilson Witzel na política do Rio de Janeiro. Ele veio com essa posição da justiça, se beneficiou muito desse efeito Lava Jato, tratou de se atrelar à candidatura do presidente Jair Bolsonaro, fez um discurso muito duro em relação à violência. Então, nesse vácuo, ele se elegeu. E aí houve essa pulverização que hoje se reflete nisso. Você ter 29 partidos entre 70 deputados. É muita gente. Então a política do Rio ficou meio terra de ninguém. Então isso, ao mesmo tempo que permitiu, facilitou a eleição do Witzel, também dificultou a montagem de uma máquina. E ele certamente não foi hábil em relação a isso. Ele não teve a habilidade de costurar essa aliança, de procurar criar uma base parlamentar mais efetiva. Então ele foi o presidente da Assembleia do Rio, é do PT, o André Siciliano, que tem 4 deputados na Assembleia, não é nem a maior bancada é do PSL, com 9. Então o Witzel não conseguiu formar essa base. Ele passou o primeiro ano razoavelmente bem, sem grandes choques, sem grandes problemas, mas na hora que os problemas vieram. E aí houve também, mais recentemente, já no início desse ano, a primeira acusação de formação de dossiês, que envolvia justamente esse ex-secretário todo-poderoso Lucas Tristão, que ele teria dito numa reunião com deputados estaduais, de que ele tinha dossiês sobre todos eles. Isso causou uma revolta muito grande entre os deputados. Enfim, deputados também foram eleitos, eles têm poder. Sim. E isso minou de vez as relações. Aí vieram as acusações de irregularidades, acusações de eventual comprometimento do governador em crimes, né, nesse processo aí do combate à epidemia, a recusa das Sim. contas dele com o Tribunal de Contas do Estado. Aí a situação degringolou e ele vem tentando fazer um esforço nas últimas semanas que talvez ele deveria ter feito lá atrás.
Molica, Caio, a gente vai fazer aqui o exercício de lembrança na sua análise de um observador muito especial. Você já introduziu aí o passado não muito honroso, né? Especialmente ali de quem ocupa um lugar no Palácio das Laranjeiras. Mas vamos lembrar, então, o Rio de Janeiro tem um histórico de governadores que não terminaram um mandato. Antony Garotinho assumiu o governo do estado em 1999. Ele renunciou para concorrer às eleições presidenciais de 2002. Garotinho foi preso 3 vezes entre 2016 e 2017 por suspeitas de corrupção. Sérgio Cabral foi eleito governador do Rio em 2006 e reeleito em 2010. Renunciou em abril de 2014, depois de inúmeras denúncias de corrupção durante o segundo mandato. Cabral foi preso em novembro de 2016 e está condenado a, esse número é o que mais me assusta, 280 anos de prisão na soma de 13 processos. Quem assumiu o lugar de Sérgio Cabral foi Luiz Fernando Pezão. Em 2014, ele concorreu ao governo do Rio, foi eleito. Pezão foi preso em novembro de 2018 na Operação Lava Jato, acusado de receber, então, pagamentos indevidos. E ele cumpre prisão domiciliar desde dezembro do ano passado. Caio, vamos falar também agora no nosso papo quem é o vice-governador do Rio de Janeiro. Por que a gente está fazendo isso? Por causa da informação, apuração exclusiva que o Fernando Molica está trazendo. Então, nessa edição do Expresso, estamos olhando com mais atenção para o cenário político do Rio de Janeiro. Isso aí, Mona Lisa. O vice se chama Cláudio Castro. E um ilustre desconhecido na política, tanto fluminense quanto nacional. Ele nasceu em Santos, no litoral de São Paulo. Ele mora no Rio desde criança. O site do governo do estado traz que o Cláudio Castro é advogado, músico e evangelizador. Ele foi chefe de gabinete na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro por 12 anos. E em 2016 foi eleito vereador pelo Partido Social Cristão. Em 2018... acabou compondo ali a chapa com o Wilson Witzel, que venceu as eleições para o governo do estado. Exatamente isso. Bom, Molica, quer encerrar esse momento da apuração sua? A gente vai voltar a esse assunto, temos outras questões para tratar, mas respeitando aí a nossa audiência, já estamos no ar há quase 20 minutos. Vamos então repetir, Molica, a principal informação da sua apuração neste momento, para quem chega conosco agora, para a gente seguir nos outros assuntos e depois retomaremos esse, por favor. Bem, então vamos lembrar, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, André Siciliano, do PT, decidiu dar início nesta semana, pode ser até amanhã mesmo, a dar início ao processo de impeachment do governador Wilson Witzel. Ele vai acatar um dos pedidos de impeachment, são 11 pedidos de impeachment que foram protocolados na Assembleia Legislativa. Ele pode escolher um deles ou pode juntar vários pedidos num só e criar uma comissão formada por integrantes de todos os partidos que dará início a esse processo, que a primeira etapa será ouvir o próprio Wilson Witzel. Ele terá um prazo de 10 sessões para responder, e aí, caso depois esse pedido é submetido ao plenário da Assembleia Legislativa, se houver maioria, ou seja, 36 dos 70 deputados, é então formalmente instaurada uma nova comissão, formada por 5 deputados estaduais, 5 desembargadores, presidida pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado, que então faz o papel que processa o governador Wilson Witzel, faz aquilo que no âmbito federal é feito pelo Senado. Então isso agora, essa semana, isso já vai começar a acontecer, ou pelo menos a primeira etapa desse processo. Agora só um detalhe, Caio, só para complementar, o vice-governador, ele é católico, muito ligado à renovação carismática católica. É aquele movimento que tem ritos, em alguns casos, até semelhantes com algumas igrejas evangélicas. Então ele tem essa profunda ligação com a Igreja Católica e com a renovação carismática católica. É com vocês. Obrigada, Caio. Obrigada, Caio. Não, Caio continua comigo. Obrigada, Molica, pela sua apuração. Vamos